Nesse vídeo, nós vamos entender o conceito de função inversa. Para isso, vamos começar com um exemplo, que eu acho que é uma forma bem interessante de começar. Vamos considerar aqui dois conjuntos. O conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 4, conjunto B pelos números 1, 3, 5, 7. E vamos definir aqui uma função f de A em B, dada pela lei f de x igual a 2x menos 1. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que f é bijetora, tá? Por que f é bijetora? Veja bem, para todo x aqui do domínio, ó, a gente aplicar aqui, ó, 1 na função, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, o 1 se relaciona com 1. 1 se relaciona com 1. O 2, ó, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Então, o 2 se relaciona com 3. 2 se relaciona com 3. 3 com 5, 4 com 7. Ou seja, cada elemento aqui do domínio se relaciona com apenas um aqui da imagem, né? E isso tem que acontecer para ser função, mas cada imagem só se associa com um elemento do domínio, ou seja, então ela é injetora, e todos os elementos aqui do contradomínio formam a imagem. Então ela é sobrejetora. Então se ela é bijetora e é se ela é injetora e é sobrejetora, a gente viu que ela é bijetora. Então, nessa função f em particular, o domínio dela é o conjunto A e a sua imagem é todo o conjunto B. Tudo bem? Vamos considerar agora aqui uma relação f dada da seguinte forma. Todo parzinho x e y pertence a f, que nós vamos chamar essa f menos 1 de inversa de f. Ou seja, vamos chamar essa relação f menos 1 é a relação inversa da relação f, que é uma função. A gente já viu isso lá no vídeo anterior. E, de fato, essa relação inversa, ela também vai ser uma função. Porque, olha só, né, como nós vimos lá nas relações inversas, ó, agora o contradomínio B torna-se domínio e a imagem torna-se o domínio da função, da relação anterior. E percebam que f-1 é uma função também. Veja, cada elemento do domínio aqui, ó, do conjunto B, se associa com apenas um elemento aqui da imagem. Então, nós vamos formar os parzinhos, ó, 1 e 1, 3 e 2, 5 e 3, 7 e 4. Tá? Então, percebam que f-1 é uma relação que é inversa de f e também é uma função. Tá? Percebam que o domínio dessa função f-1 agora é o próprio B, e a imagem dessa f-1 é o conjunto A. Tá? Bom, f, então, ela foi definida como y igual a 2x menos 1, ou seja, f leva cada x pertencente a A até y pertencente a B, de modo que y é igual a 2x menos 1. Já a inversa, ela é definida como x igual a y mais 1 sobre 2. Lembra que a gente viu lá no vídeo de relações? Ó? O que a gente faz aqui para encontrar? Eu vou isolar o x. Né? Então, isolando o x, a gente vê ó, que x é igual a y mais 1 sobre 2. Ou seja, a f-1, né, a inversa de f, leva cada elemento y pertencente a B até o x pertencente a A, de forma que x é igual a y mais 1 sobre 2. Tá? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver que é possível encontrar uma função inversa, né, dada uma função qualquer, a gente sempre consegue encontrar uma função inversa, desde que ela tenha uma característica em particular. O que eu quero que vocês percebam, né, no e-mail? Que essa função f dada, ó, essa função aqui, ó, 2x menos 1 com domínio A e contra domínio B, ela é bijetora. Né? A gente viu que ela é bijetora. E eu quero que vocês percebam aqui que a inversa também foi uma função bijetora. Veja, cada elemento aqui se relaciona com um único elemento da imagem e todos os caras aqui do contradomínio formam a própria imagem. Então, a f era bijetora e a f-1, né, a sua inversa, também é bijetora. Tá? Vamos ver então aqui que um teorema vai estar me garantindo que se eu tenho uma função f de A em B que é bijetora, a relação f-1 ela vai ser uma função de B em A, ela vai ser uma função de B em A. Tá? Então esse teorema diz o seguinte, ó, deixa eu marcar aqui. Seja f uma função de A em B
a relação f menos 1, ou seja, a relação inversa de f, é uma função, será uma função de b em a, ou ela é uma função de b em a, se e somente se f for bijetora, tá? Vamos tentar entender a demonstração desse teorema. Então, como é uma relação aqui, ó, se e somente se, a gente tem que provar primeiro a ida e depois a volta, ok? Então, a ida, ó, se em f menos 1 é uma função de b e a, então f é bijetora. Tá? Estamos fazendo a ida. Bom, se f menos 1 é uma função de b em a, f vai ser bijetora. Vamos tentar entender essa questão. Nós vamos fazer isso em dois passos. Primeiro, a gente vai ver que ela é sobrejetora e que ela é injetora. Se ela é sobrejetora e injetora, logo ela é bijetora. Tá? Bom, primeira coisa, né? Se f é uma função de b em a, para qualquer y pertencente a b, vai existir um x pertencente a a, tal que a y aplicada nessa função inversa resulta em x. Tá? Então, se f menos 1 é uma função de b em a, isso aqui vai acontecer. Tá? Isso quer dizer que o parzinho ordenado yx pertence a f menos 1. Ou também quer dizer que o parzinho ordenado x e y vai pertencer a f. Tá? Bom, se o parzinho ordenado aqui, ó, yx pertence a f menos 1 e o parzinho xy pertence a f, percebam que todos os elementos de um conjunto vão formar a imagem. Ou seja, isso significa que a f vai ser sobrejetora. Veja, nós estamos falando que se a inversa de f for uma função de b em a f vai ser bijetora. Tá? Segundo item, olha, vamos considerar um x1 pertencente a a e um x2 pertencente a a, de modo que x1 e x2 são diferentes. Tá? Se tivermos, né, que a função aplicada em x1 for igual à função aplicada em x2 for igual a y, isso vai resultar que a inversa de y, que y aplicado na função inversa vai ser igual a x1 e a y aplicada na função inversa será igual a x2. Olha, não sei se vocês notaram, mas isso acaba caindo numa contradição, porque y só tem uma imagem em f menos 1. Por que ele só tem uma imagem? Porque ele é uma função. Tá? Portanto, f de x1 vai acabar sendo diferente de f de x2. Se vocês lembram no vídeo anterior, isso é uma condição para a função ser injetora. Ó. Dado um x1 pertencente a x2 pertencente a x1 diferente de x2, f de x1 vai ser diferente de f de x2. Ou seja, acabamos de ver que f é sobrejetora e injetora. Portanto, f vai ser uma função bijetora. Tá? Então, a ida está resolvida. Vamos ver agora a volta. Ó. Se f for bijetora, ó, é o contrário, tá? Então, a inversa vai ser uma função de b em a. Tá? Bom, vamos na primeira hipótese. Se f é sobrejetora, para qualquer y pertencente a b, existe um x pertencente a a. Veja, aqui no caso, o b é contradomínio da função f. Então, para todo y pertencente a b, vai existir um x pertencente a a, onde a é o domínio da f, de forma que o parzinho ordenado x e y pertence a f. Portanto, olha, se isso acontece, né, se ela é sobrejetora, o parzinho yx vai pertencer à relação inversa dessa função f. Vamos pensar assim, né, da relação f. Então, o parzinho yx vai pertencer à inversa da relação f. Tá? Por outro lado, ó, se y pertence a b, para duas imagens x1 e x2, na relação f menos 1, vem o seguinte, yx vai pertencer, yx1 vai pertencer à inversa, e yx2 também vai pertencer à inversa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que x1y pertence a f e x2y também pertence a f. Como a gente já viu no passo anterior, né, que a f é injetora, isso vai resultar que x1 é igual a x2. Ou seja,
Nós acabamos de ver que a função f-1 também é uma função, que a relação, perdão, f-1 é também uma função de B em A. Okay? Qual que é o resumo da ópera? Né? A relação f-1 inversa da função f, ela vai ser uma função apenas se a função f for bijetora. Se a função f não for bijetora, a relação f-1, né, que seria a relação inversa de f, ela não vai ser uma função. Tudo bem, pessoal? Eu fiz aqui um diagrama para entender um pouquinho melhor a volta, né? Se f é bijetora, então a relação inversa de f é uma função de B em A. Então, olha só, o que a gente viu aqui no primeiro? Ó. Se f é sobrejetora, então para todo y pertencente a B vai existir um A, tal que o parzinho xy pertence a f. Logo, o parzinho xyx vai pertencer à inversa de f. Seria isso aqui, ó, veja. Eu tenho aqui, ó, uma função f, olha só, domínio A, está aqui o contradomínio B. Ó. Se ela é sobrejetora, significa o quê? Primeiro, para ser função, todo elemento aqui ó, do domínio se relaciona com apenas um elemento da imagem. Isso é óbvio. Agora, se ela é sobrejetora, ó, todos os caras do contradomínio se relacionam com alguém aqui da imagem. Tá? Então, se ela é sobrejetora, qualquer parzinho x e y que eu tomar aqui, ó, qualquer um, vai pertencer à função. Tá? Se isso acontece, ó, então qualquer parzinho yx também vai pertencer à relação inversa. Olha aqui o diagrama ó, da relação inversa de f. Qualquer parzinho aqui yx também vai pertencer à relação inversa de f. Tá? Agora a segunda, olha, se y pertence a b, para duas imagens x1 e x2 na relação inversa de f, nós vamos ter que yx1 pertence à inversa e yx2 também pertence à inversa. Portanto, ó, x1y vai pertencer a f e x2y pertence a f. Mas a f é injetora, vai resultar que x1 é igual a x2. Tá? Olha o que isso quer dizer. Eu tenho aqui a relação inversa. Para qualquer parzinho que eu pegar, ó, yx1 e yx2, ele vai pertencer à inversa. Okay? Então, se isso acontece, eu também vou ter ó, lá na f um parzinho x1y que pertence a f e o parzinho x2y que também pertence a f. Ó. Ou seja, isso mostra que a f é injetora. Né? Ou seja, a gente vai ver que esse parzinho x1 e x2, na verdade, é o mesmo. Não tem como ele ser diferente, porque ela é injetora. Tá? Então, é isso que a volta quer dizer. Ok? Então, ela sendo sobrejetora e sendo injetora, vai nos mostrar que a f-1 também é uma função, tá vendo? Olha, se a gente no primeiro caso, tá vendo? Todo cara daqui se relacionou com apenas um cara daqui, né? Então, a gente também consegue mostrar isso. Foi o que a gente tentou mostrar aqui nessa demonstração, né? Então, mais uma vez, reforçando, o conjunto da ópera, né, é que para eu ter uma função inversa, dada uma função f, a sua inversa vai existir, a sua função inversa vai existir, se somente se a f for bijetora. Né? Caso contrário, não vamos conseguir encontrar a inversa. E é isso que a gente cai aqui nessa definição. Se f é uma função bijetora de A em B, a relação inversa de f é uma função de B em A, que denominamos de função inversa de f e indicamos por f menos 1. Tá? 3 observações. Né? Primeiro, o parzinho ordenado xy vai pertencer a f, se e somente se o parzinho yx pertencer a f menos 1. Isso é bem óbvio. Né? Segundo, o parzinho ordenado yx pertence à inversa de f, se e somente se o parzinho xy pertencer à inversa da inversa. O que essa observação quer dizer? Que a inversa da inversa nada mais é do que a própria função. E a terceira observação, que eu também imagino que ficou bem óbvio para vocês, é que o domínio da inversa é igual a B, que é igual à imagem da função f. A imagem da função f inversa é igual ao conjunto A, que é igual ao domínio da função f. Isso ficou bem claro, principalmente se a gente vê aqui nos desenhos. Ó. Os diagramas. Eu tenho aqui a função f, ó, A em B, A aqui é domínio, B é imagem. Ó.
Na inversa, ó, B vira domínio aqui e A é imagem no outro, por sua vez. Tá? Vamos ver agora, né? Agora a gente entendeu o conceito, entendeu que para ter função inversa tem que ser bijetora, a gente viu que matematicamente isso funciona. Agora, como que eu determino uma função inversa? Né? Como que eu faço para encontrar a fórmula, né? Ou melhor, para encontrar a lei, né? de uma função inversa? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pensar numa função f definida por y igual a 2x menos 1. Que é lá do primeiro exemplo que a gente pegou, tá? A gente já viu, né, que f, a sua inversa é definida por x igual a y mais 1 sobre 2, tá? Percebam o seguinte, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui ó, o parzinho ordenado, ó, x igual a 2, y igual a 3, ó, ele vai satisfazer ambos, tá? Então, eu vou trocar aqui, ó, na primeira, ó, x igual a 2 e y igual a 3. Ó. O resultado que eu encontro aqui é o mesmo. Só que tem um problema. Ó. O parzinho ordenado 2 e 3 vai pertencer a f. E o parzinho ordenado vai pertencer à inversa. Tá? O que acontece? Em f, x é abscissa e y é ordenado. Contudo, na inversa, a gente tem um problema. A abscissa, no caso, é y. Aqui que vai ser a abscissa. E a ordenada vai ser o x. Então, quer dizer, isso gera um problema na hora de eu trabalhar com funções. Porque, na verdade, o que acontece, se eu construir a função dessa forma aqui, ó, ela vai me dar uma função em que o eixo y vai ser a abscissa e o eixo x vai ser a ordenada. E aí acaba que nós não temos uma função. Né? Porque um x verdadeiro vai se relacionar com dois elementos na abscissa. Então, a gente precisa acertar essa questão, tá? E é bem simples isso. Para acertar a questão, basta a gente mudar a variável. Então, nessa expressão aqui, ó, eu vou trocar x por y. Bem tranquilo, de uma forma bem simples, tá? Vamos ver com um exemplo como que isso vai ficar, ó. Vamos pensar aqui na função de R em R, uma função bijetora, f de x igual a 3x mais 2. Eu quero encontrar quem é a inversa dessa função, tá? Então, primeira coisa, né? Eu vou escrever, né? F de x igual a y igual a 3x mais 2. Por que que eu faço isso, né? Porque o parzinho que a gente vai encontrar na função é um parzinho x e y, tá? Onde x é o elemento do domínio e y o elemento da imagem. Lógico, ele pode ser representado por f de x também, mas para fazer a permuta é mais fácil representar a função dessa forma, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui para encontrar a sua inversa, lembrando, né, eu já sei que essa função aqui é bijetora, tá? A gente vai permutar as variáveis. Então, eu vou trocar x e y de posição. Olha lá, troquei aqui x e y de posição. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou expressar y em função de x. Tá? Então, agora eu tenho que pegar aqui depois que eu fiz a troca, e eu vou isolar y. Então, o que eu posso fazer? Ó, posso somar aqui subtrair 2 de ambos os lados. Ó, então, aqui fica x igual a x menos 2. E aqui esse 2 zera. Eu posso dividir os dois lados por 3. Ó. Ou seja, y é igual a x menos 2 sobre 3. Então, esse cara aqui é a função inversa de f. Então, essa é a f menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, x, f de x igual a 3x mais 2, e a sua inversa seria x menos 2 sobre 3. Vamos ver esse outro exemplo. Ó. Eu tenho uma f definida, né, de R em R, eu sei que ela é bijetora, da forma f de x igual a x ao cubo. Né? Então, para a gente encontrar quem é a função inversa de f, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai permutar as variáveis, ó. Então, ao invés de trabalhar aqui ó, com y igual a x ao cubo, nós vamos trocar. Certo? Então, x vai para cá e y vai para cá. Então, isso fica x igual a y ao cubo. Feito isso, nós vamos expressar y em função de x. Ou seja, nós vamos isolar o y. Então, está aqui x igual a y ao cubo. Então, y ao cubo igual a x. Tira a raiz cúbica dos três lados. Y igual a raiz cúbica de x. Tá? Então, portanto, ó,
A função f é x ao cubo e a sua inversa é raiz cúbica de x. Bom, e graficamente, né, o que significa olhar para o gráfico da sua função e da sua inversa? Vamos pegar aqui, vamos construir lá no GeoGebra a função 3x mais 2 e a sua inversa que a gente construiu, que era x menos 2 sobre 3. Bom, então está aqui ó, a função f igual a 3x menos 2 e está aqui a função inversa x menos 2 sobre 3. O que acontece, né? Bom, na verdade aqui é 3x mais 2, né? Desculpa. Bom, o que acontece, pessoal? Eu quero que vocês percebam que essas duas funções elas vão ser simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Ó. Eu vou construir aqui ó, um ponto C da interseção entre as duas funções e vou fazer uma reta ó, que ela é a bissetriz dos quadrantes 1 e 3, ou seja, ela divide os quadrantes 1 e 3 ó, em ângulos iguais, tá? No caso, 45 cada um. Percebam que a função f, ó, que é essa aqui, não, que a função f, que é essa aqui, e a sua inversa, ó, a partir do ponto onde ela se encontra, ó, eu consigo construir uma reta, que essa reta é a bissetriz dos quadrantes 1 e 3. E essas duas funções são simétricas em relação a essa reta. Significa o quê? Significa que a distância aqui desse cara e desse é a mesma. Né? Ou seja, é como se essa reta fosse um espelho. Né? Podemos pensar assim também. Né? Vamos ver aqui o outro exemplo que a gente fez, né? Que era... Cadê ela aqui? Que era f de x igual a x ao cubo e a sua inversa que a gente viu que é raiz cúbica de x. Então, tem aqui a reta bissetriz, né, que divide o quadrante 1 e 3. Ó, vou construir aqui a função f x ao cubo e a sua inversa, raiz cúbica de x. Né? Então, essa aqui é a raiz cúbica de x, essa aqui é a raiz cúbica de x e essa aqui é a sua inversa. Percebam que elas são simétricas ó, em relação a esse eixo que corta o primeiro e o terceiro quadrante. Então, essa é uma propriedade bem interessante da função e da função inversa, né, relacionada ao seu gráfico. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó. Seja a função f de r definida em r- até r+, dada por f de x igual a x ao quadrado. Então, perceba que o domínio dessa função todos os reais negativos e a imagem é todos os reais positivos, ok? Isso nós restringimos aqui para essa função c bijetura, tá? Ela é definida pela lei de formação, né, x igual ao quadrado. O que o exercício quer é que você determine a inversa, tá? Bom, como a gente já viu, né, a lei da função f de x vai ser dada por y igual a x ao quadrado, com x menor ou igual a zero e y maior ou igual a zero, tá? Vamos permutar as variáveis, ó. Estamos permutando aqui, ó. Y igual a x quadrado vai ficar x igual a y ao quadrado. Vamos permutar também, ó. Vou permutar esse x por y. Então, agora, permutando, y vai ser menor ou igual a zero e x vai ser maior ou igual a zero. Tá? A gente permuta, inclusive, a condição também. Tá? Expressando agora y em função de x, ó, x é igual a y ao quadrado, então y é igual a raiz de x. Né? Nós tiramos a raiz dos dois lados. Então, y é igual a raiz de x, ou y vai ser também menos raiz de x, né? Porque a raiz quadrada de y ao quadrado ou é x ou... Perdão. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, nós vamos ter que y vai ser x ou menos raiz de x, tá? Bom, como a f-1 ela deve ter que y menor ou igual a zero e x maior ou igual a zero, então esse cara aqui a gente elimina, ó. Porque se eu for considerar esse cara aqui, ó, o y nunca vai ser negativo, ele sempre vai ser positivo, tá? Então, a gente corta esse cara. Então, a função inversa que a gente está procurando, no caso, é menos raiz de x, tá? Vamos fazer no gráfico para ver como que funciona. Então, veja, eu tenho aqui a função x ao quadrado, ó, onde o domínio é x de menos infinito até zero, ou seja, é os reais negativos. E a imagem é todos os reais positivos. Tá? Então, a gente pegou só essa metade da parábola. A gente fez o cálculo e descobriu que a inversa dela é menos raiz de x. Né? Só que aí invertendo também, né? Precisou inverter o domínio. Sendo r
o domínio todos os reais positivos e a imagem todos os reais negativos. Vejam bem que ela fica, ó, simétrica em relação à reta aqui das bissetrizes do quadrante 1 e 3. Vamos ver mais dois exemplos agora para a gente finalizar esse vídeo sobre função inversa. Então, seja a função f definida de r exceto menos 2 e leva, né, em r menos 4, né, de forma que f de x é igual a 4x menos 3 sobre x mais 2. Então, perceba por que aqui o domínio não pode ser o x menos 2. O que o exercício quer é que nós determinamos a f menos 1 de 5, ou seja, determinamos a função inversa aplicada no número 5. Tá? Bom, a gente quer encontrar um certo a pertencente aos reais, menos o 4, né, que está lá na imagem, de forma que f aplicado nesse a, a inversa aplicada nesse a, resulta em 5. Isso é bem simples, basta a gente determinar quem é o a, de forma que a f de 5 resulte em a. Por quê? Porque a inversa, lembra que o que é imagem, o que é conjunto do domínio vai virar imagem e vice-versa? Então, basta agora a gente encontrar quem é f de 5, quem é o a que me dá na f de 5, né? Então, ó, aplicando 5 na função, a gente encontra, ó, vou trocar aqui, ó, 5 em f. Ó, 4 vezes 5, 20. 20 menos 3, 17. 5 mais 2, 7. Então, f de 5 me resulta em 17 sétimos. Ou seja, em outras palavras, se eu aplicar a inversa em 17 sétimos, isso vai me resultar em 5. Tá? Então, bem simples o conceito. Vamos ver aqui mais um exemplo. Seja o conjunto A todo o x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que 1. E o conjunto B, todo y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 2. Vamos tomar a função f de a em b, definida por f de x igual a x quadrado menos 2x mais 3. Tá? O que nós vamos fazer aqui é encontrar a função inversa de f. Tá? Então, bom, vamos lá. Considerando, ó, f de x igual a y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, x maior que 1 e y maior ou igual que 2. Então, assim, é bem importante colocar a condição também. Tá? Depois eu vou fazer o gráfico lá para ficar bem evidente isso. Então, vamos lá, vamos permutar as variáveis. Então, trocar x por y e trocar x por y também na condição. Então, permutando as variáveis, nós vamos ter ó, que x é igual a y2 menos 2y mais 3 e com y maior ou igual a 1 e x maior ou igual a 2. Tá? Agora o que nós precisamos fazer? Né? Precisamos expressar a y em função de x. Então aqui vai entrar bastante a questão das técnicas que a gente aprendeu lá de produto notável. Né? Então, bom, o que eu quero que vocês percebam aqui? Para facilitar os cálculos, para eu transformar isolar aqui y no caso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa expressão aqui, vou tentar encontrar aqui um quadrado perfeito, tá? Se ao invés de 3, aqui fosse 1, eu teria um quadrado perfeito, tá? Veja bem, raiz quadrada de y ao quadrado é y, raiz quadrada de 1 é 1, y vezes 1 dá y, dobrado, né, dá 2y, eu teria um quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? Nessa expressão, eu vou somar e subtrair 1. Vou somar e vou subtrair 1. Porque quando eu faço isso, não altera o valor da expressão, ok? Feito isso, eu tenho aqui um quadrado perfeito. Quadrado perfeito escrito da forma y menos 1 ao quadrado, tá? 3 menos 1 é 2. Fala, professor, como você viu isso? É aquilo que eu falo. Por isso que a gente tem que estar bem afiado com a parte de produtos notáveis, tá? Então, eu chego que x é igual a y menos 1 ao quadrado mais 2, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar isolar o y, não é? Então, vou subtrair 2 dos dois lados. Primeiro eu vou acertar aqui, já vou passar o y para esse lado. Pode. Então, eu vou subtrair 2 dos dois lados, então ficou y menos 1 ao quadrado igual a x menos 2, tá? Vou tirar a raiz dos dois lados, então vai ficar y menos 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de x menos 2, e vou somar um dos dois lados. Então, a gente chega que y é 1 mais raiz de x menos 2, ou y é igual a 1 menos raiz de x menos 2. Tá? Agora, lembra lá
da condição, né, que a gente precisou inverter. Então, como ó, a gente tem que ter y maior ou igual que 1 e x maior ou igual que 2, dentro dessas duas funções aqui, ó, a única que vai funcionar é quando eu considero a parte positiva aqui da raiz. Ó. Porque a parte negativa, ó, 1 menos raiz de x menos 2, esse cara vai dar alguma coisa menor que 1, tá? Tanto no x, no y, no caso. Né? Então, a gente não considera ela. Então, a gente vai considerar apenas a parte aqui positiva. Então, a função inversa de f é essa aqui, ó, 1 mais raiz quadrada de x menos 2. Tá? Vamos ver como que ficaria o gráfico disso. Ó, então, tá aqui a função r, ó, lembrando que só movimentar aqui. Ó. Cadê ela? Ó, função quadrática para x maior que 1, certo? Então, tá aqui, ó, é uma parábola, tá vendo? E ela começa aqui de x, de 1 até o infinito. E tá aqui a inversa, que foi 1 que a gente encontrou, 1 mais raiz quadrada de x menos 2. Ó, lembra que, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, 1 mais raiz quadrada de x menos 2 na condição, né, que x tem que ser maior ou igual a 2. Ó. Então, aqui na condição que x tem que ser maior ou igual a 2. Então, tá aqui a função e a sua inversa. Perceba que elas são simétricas em relação à reta aqui, que é a bissetriz do quadrante 1 e 3. Bom, pessoal, com isso eu encerro aqui esse vídeo sobre funções inversas. Vocês têm agora todas as condições para estar fazendo a lista dessa semana.